continuando com a atenção aos pedidos de sustentação oral, consta ainda das informações repassadas pela Secretaria que, como já disse, nós temos um outro pedido, que é o ISE da pauta, também da relatoria do Antônio Carlos. Eu peço licença à Sua Excelência para proclamá-lo. É o habeas corpus número 0015-103-33-2021, 817-9000. Paciente Tereza Cristina Gomes do Nascimento. O advogado Dr. César Jorge de Souza. Relator desembargador Antônio Carlos, como já dissemos. E a procuradora doutora Cineide Maria de Barros Silva Candude, com a palavra o desembargador Antônio Carlos. Excelência, também há um habeas corpus da mesma paciente, tratando do mesmo assunto, cujo número é 015-103, está certo. Eu digo aqui, o advogado vai querer o relatório? Não, Excelência, o relatório já está disponível no sistema, portanto, eu dispenso a leitura do relatório. Pois não, Excelência. Com a dispensa do relatório por Vossa Excelência, eu peço que Sua Excelência decline o seu nome, o número da OAB, o nome da parte que representa para as anotações da Secretaria e Taquigrafia. Pois não, Excelência. César Jorge de Souza Cabral, OAB-PE 36594. Nesses autos de habeas corpus, estou representando a senhora Tereza Cristina Gomes do Nascimento. Muito bem, o senhor tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, boa tarde, saúdo a todos os presentes e na pessoa do ilustríssimo desembargador Dr. Antônio Melo, saúdo a Vossas Excelências desembargadores do TJPE, ao ilustre procurador Dr. Fernando Barros de Lima, cujo qual eu estendo as saudações a todos os membros do Ministério Público, na pessoa do senhor Juraci, eu vou saudar todos os serventuários do TJPE e, em muito especial, saudar ele, pois é ele quem providencia toda essa agenda das sessões presenciais, quando os tinha, e agora as virtuais. Bem, Vossas Excelências, este habeas, também não irei cansar a Vossas Excelências, esse habeas ele vai versar exclusivamente sobre um ponto fulcral, que trata da ausência da fundamentação necessária, cujo o juízo a qual é a autoridade coautora é o juízo da 4ª Vara Criminal, cujo qual ele se furtou a fundamentar a decisão que denegou a ordem das medidas cautelares. Fizemos o pedido ao juízo para que fosse concedida a prisão na sua modalidade de medidas diversas à prisão, e ele denegou apenas fazendo a referência à decisão que foi proferida na custódia, na audiência de custódia que converteu aquela prisão em flagrante delito em prisão cautelar. O processo está transcorrendo sem nenhuma nulidade, a defesa já foi apresentada, no momento oportuno o pedido dessa liberdade provisória, e na sua denegação surge esse fato, ou seja, uma ausência de fundamentação. Dentre as quais, que aí me permitam a crítica, o que embasou a fundamentação, vou retroceder no tempo, da custódia cautelar em audiência de custódia, não foi outra coisa senão a senhora Tereza, ela tinha uma condenação em 2014 por tráfico de drogas. E por isso, aquele juízo da audiência cautelar, ele determinou, dizendo que, para a preservação da instrução criminal,
deveria ela ficar presa. E aí, Vossas Excelências, em nossos argumentos no pedido, fizemos tentar ver aquele juízo da 4ª Vara Criminal que pegar esta sentença pretérita para, nesse momento de pedido de liberdade cautelar, valorar as condições, abre-se aspas e fecha-se aspas, desfavoráveis da ré, é uma temeridade. Haja vista que essa condenação deu-se em 2014. Então, com essa denegação, fazendo essa simples referência, sem nenhuma outra fundamentação, de que ela deveria ficar presa por esse fato de 2014, é a aplicabilidade do direito penal do inimigo, aonde é entendido que a pessoa, por ser considerada inimigo, segundo Jacobs, ela perde as suas benesses de cidadania, ela perde as suas benesses da própria humanidade, aonde tudo aquilo que ela tem de direito de si, os princípios da não culpabilidade, todos os princípios da liberdade, da humanidade, eles passam a ser mitigados, porque ele deixa de ser cidadão. E tais princípios só podem ser aplicáveis apenas a cidadãos e não aos inimigos da sociedade. E aí, o nosso entendimento perpassa sobre essa visão de que a decisão ela deverá ser fundamentada e deve ser para apreciação do caso em concreto atual. E agora, Excelências, vou passar e eu vou pedir as vênias para divergir da douta Procuradoria, cujo qual, em seu parecer, foi pela denegação da ordem, aonde passou a admitir a decisão que ela seja na modalidade pré-relationem. Ela apontou que essa decisão, proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal, ela poderia ser pré-relationem. Contudo, toda a jurisprudência colecionada neste parecer da ilustre procuradora, doutora Cineide, é antecedente à reforma no Código de Processo Penal, advinda da chamada Lei do Pacote Anticrime, aonde temos a seguinte instrução normativa processual. A decisão que decretar, substituir ou denegar prisão preventiva sempre será motivada e fundamentada. Parágrafo 2º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, ou sentença ou acórdão que limitar-se à indicação é o 1, empregar conceitos jurídicos indeterminados é o 2, e eu vou saltar para o 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes e em tese de infirmar uma conclusão adotada. Qual foi o nosso pedido? Qual é o perigo real e eminente dela estar solta? Nenhum. Qual é o perigo atual e iminente dela estar sob monitoramento, previsto no artigo 319? Nenhum. Ela cometeu o delito? Não sabemos ainda, porque está ainda na sua primeira fase. Ou seja, apenas foi apresentada a acusação e a peça defensiva. E nenhuma outra manifestação foi feita pelo juízo. Nenhuma outra manifestação. Até mesmo a manifestação, que foi o pedido de informações realizados pelo gabinete do ilustre relator do presente habeas, ele veio de forma lacônica. Da mesma sorte que o juízo já ultrapassou aquele prazo estipulado pelo artigo 316. E aí eu hei de entender que deixa de ser razoável
essa obrigatoriedade de todo magistrado com acervo, sei lá, de 2.000 processos, ter que obrigatoriamente ficar revisionando todos os processos a cada 90 dias. Porém, esse prazo já ultrapassou os 90 dias e não foi revisitado. Os fatos e fundamentos que ensejaram aquela prisão cautelar. Aquela prisão cautelar. Então, Vossas Excelências, ao fim e ao cabo, quando o legislador, ao instituir essa nova redação no 315, ele trouxe um checklist para que o magistrado, de uma forma, ele possa parametrizar a sua decisão diante da razoabilidade concreta do caso, no momento. O momento daquela prisão persiste ou não persiste? Ele subsiste ou não mais subsiste no momento de hoje? No momento de hoje. Ele está se prolatando no tempo ou encerrou? Porque o periculum libertatis tem que ser avaliado e verificado não com a sua prolação do tempo, e sim de maneira que é razoável, o princípio da razoabilidade, existe essa razoabilidade. Então, e por isso, por esse próprio checklist que o legislador trouxe, é que essa decisão, tal qual a ilustre procuradora afirmou em seu parecer denegatório que as decisões per relationem, elas são aceitáveis, eu volto a afirmar, não é mais aceitável, porque com o advento da norma 13.964, tais decisões per relationem não podem sobreviver nem sobreexistir no mundo das coisas do direito, e muito menos no mundo do direito penal. Porque os fatos, eles avançam, não podem ficar estagnados em outrora. E todos os fatos e os meus argumentos estão, vou até me apropriar um pouco da fala do professor Leônidas, todos os fatos e fundamentos estão com a sua digressão no meu habeas, que ao fim e ao cabo, neste habeas, o que nós estamos pedindo não é outra coisa senão o direito basilar da presunção da não culpabilidade. 2, que ela tenha o direito de responder este processo com monitoramento eletrônico. E esse monitoramento eletrônico, bem sabemos que surgiu com esta finalidade. Com esta finalidade. E, ao fim e ao cabo, que tais decisões omissas, que elas sejam apenas como um documento histórico, mas que hoje em dia, no nosso direito penal e processual penal, essas decisões per relationem, elas não poderão mais sobreexistir, porque não pertence mais ao mundo processual penal. Então, assim, Vossas Excelências, eu agradeço por estar aqui hoje e muito feliz por estar desempenhando o papel da advocacia nesta colenda Câmara, cujo qual eu reputo uma das melhores. Então, a defesa dar-se-á por satisfeita. Obrigado, Excelências. Muito bem. Desembargador Antônio Carlos. Pois não, Excelência. Eu vou objetivamente ao cerne da questão, que é a falta de fundamentação da prisão preventiva. Certo? Eu digo, nas informações, o magistrado de origem consignou que a paciente foi denunciada por infração do artigo 33, cap da Lei 11.346, tendo sido decretada a sua prisão preventiva em 17 de julho de 2021, por ocasião da audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Informou ainda que o processo se encontra com um trâmite irregular, não existe atraso na instrução criminal e, em 21 de agosto, a defesa colacionou a resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento será marcada para os próximos dias. Importante trazer à baila a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
diz o magistrado. A prisão ocorreu sob ditames estrito da legalidade, motivo pelo qual homologo a prisão em flagrante. No caso dos presentes autos, Tereza Cristina Gomes dos Santos foi presa em flagrante em poder de 57 envolve da substância entorpecente conhecida por maconha, THC, totalizando 129 gramas e 26 miligramas de maconha. Conforme o auto de apresentação e apreensão e laudo preliminar que constam na APFD, registro tratar-se de considerável quantia de droga a que foi apreendida em poder da autuada, de acordo com o documento da Secretaria de Defesa Social e conforme pesquisa no sistema de movimentação e consultas processual disponível, verificou-se a situação criminal processual da autuada, em que a mesma foi condenada criminalmente no processo 0011-0668-2014.8.17.001, originário da primeira vara de entorpecentes B, crime de tráfico ilícito de uso indevido de drogas, homologação da prisão em flagrante em 25 de 2 de 2014, recebimento da denúncia em 1 de 7 de 2014, prolação da sentença em 19 de 8 de 2016, a pena de 5 anos de reclusão, trânsito julgado da condenação no dia 15 de 2 de 2017, arquivamento em 21 de 2 de 2017, assim sendo, a autuada é reincidente e demonstra personalidade voltada para a prática delitiva, em face da contumácia em sua conduta, quando em liberdade a autuada tornou a delinquir, demonstrando não ser merecedora de medidas diversas no cárcere. Por fim, considerando o cenário atual, as análises de revogação da prisão preventiva devem observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência da saúde pública, sempre focando a manutenção da vida e saúde da sociedade em geral. A Organização Mundial de Saúde, OMS, decretou a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no dia 11 de março de 2020. Após este fato, no dia 17 de março de 2020, por meio de recomendação do número 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerida a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido ao prazo de 90 dias ou esteja relacionada aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à vítima. Na sequência, o plenário do STF, ao analisar o pedido cautelar ADF número 347, 18 de março de 2020, divergiu em parte da decisão do relator Marco Aurélio no tocante à conclamação dos juízes da execução penal a adotarem junto da população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios, entre eles a orientação anteriormente citada, constante a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. A partir deste posicionamento do STF, a situação deve ser analisada caso a caso. Desta forma, verifica-se que não é razoável a liberdade provisória da autuada. No presente momento, inegável é a repercussão negativa do que o tráfico de entorpecentes gera em toda a comunidade. A narcotraficância traz a reboque uma série de outros delitos, o que, com certeza, há necessidade da ordem pública. Diante desse quadro, a prisão, a prisão da autuada mostra-se necessária. Também fica claro que as medidas cautelares alternativas à prisão, artigo 319, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. Em face de todo o exposto, além dos depoimentos prestados em sede de investigação policial e demais documentos que constam da APF, tenho que a medida excepcional deve ser decretada devidamente amparada nos requisitos legais
requisitos legais, presença dos pressupostos do artigo 312 do CPP ante a observância dos depoimentos colhidos até o momento do material apreendido acima discriminado, bem como o laudo de exame preliminar que apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante. Lembre-se que a conduta que lhes foi imputada mostra-se bastante grave e potencialmente danosa à saúde pública. Em vista do tráfico de droga, a medida se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal ante a gravidade do tráfico de drogas que assola a nossa sociedade e a contumácia delitiva da autuada. Ante exposto, converto a prisão em flagrante delito Tereza Cristina Gomes do... Tereza Cristina... Tereza Cristina Gomes do Nascimento, qualificada nos autos, em prisão preventiva, tudo conforme o artigo 310, inciso 2, 312, 313, inciso 1 e 2, todo do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Digo eu, quanto ao pleito de falta de requisitos autorizados da prisão preventiva, não merece, vejamos, conforme se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, a prisão em flagrante, não foi constatado nenhuma ilegalidade, se encontrando presentes todas as formalidades legais. Vê-se que a decretação da prisão cautelar foi acertada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que a gravidade concreta da conduta da paciente revelada pela informação da reincidência, é suficiente para motivar a necessidade da sua custódia. Excelência, o fato era exatamente, Excelência, o fato era exatamente a prisão preventiva. Então, eu li o decreto, entendo eu que está fundamentado o decreto da prisão preventiva e eu estou denegando a ordem. Desembargadora. Excelência, pela ordem. Pois não. O nosso pedido... Não, é uma questão de fato. É uma questão de fato. fato. Não é analisar o voto do desembargador. Não, é uma questão de fato, Excelência. Não entramos com habeas referente à prisão, à conversão da custódia. Entramos com o pedido do habeas em referência à não fundamentação do juízo da 4ª criminal, que denegou a ordem, e não da prisão que converteu em flagrante em preventiva. Não é o fato pretérito. É o fato do juízo não ter fundamentado a decisão no próprio juízo da 4ª criminal. Não, Vossa Excelência está analisando, né, indevidamente o voto do desembargador Antônio Carlos e, se me permite, acompanhei, não só previamente conheço o voto, como acompanhei a dissertação do desembargador Antônio Carlos, ele evidentemente vai em cima do tema defendido no habeas corpus, ou seja, é a prisão preventiva, a fundamentação da prisão preventiva. Desembargadora Deise tem a palavra. Eu acompanho, senhor presidente, o voto do relator. Como já disse antes, conhecia o voto de Sua Excelência, né, e já havia me convencido, por isso posso declinar o resultado por unanimidade de negociar a ordem nos termos do voto do relator.